Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é nosso terceiro encontro do Igor e nós estamos debatendo sobre mente, cérebro, almas e deuses do Malcolm Gives. Você está na ABC2 São Bernardo, Jundiaí. E eu sou Amém. Renata, sou líder desse grupo. E Paulo, se apresente. Paulo de Jundiaí, também aqui, junto com a Renata, à frente, ajudando o pessoal a gente se encontrar sempre aqui, né? De quinzenalmente, aos sábados, das 9 às 10h30. E nós estamos muito felizes, né, Renata? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar desse tema tão importante. O que é a mente, né? O que é o cérebro, né? Quem são essas almas, esses deuses? A gente falar um pouquinho sobre fé, psicologia e neurociência, que é uma área que cada vez mais nós no Brasil estamos estudando, nos aperfeiçoando, e quem sabe a gente consiga contribuir aí no campo da neurociência, da psicologia, no âmbito também internacional, né? Não só recebendo, mas também futuramente, quem sabe, contribuindo. Sim, então só para fazer pequena apresentação nossa, vou começar, será do nome, você falou da região já, e a nossa formação, a área de interesse, e como a gente estava falando sobre série antes de começar nosso encontro, um filme ou uma série ou algo que deseja assistir ou está gostando de ver. Então, Laís, pode se apresentar, por gentileza, para o pessoal te conhecer. Bom, prazer, Laís. Eu sou psicóloga, moro em Santo André. E uma série que eu gosto bastante deixa eu ver, Criminal Minds. Gosto bastante. Muito bem. Paulo, Vamos lá, já falei meu nome, né? Você falou de novo, mas Paulo de Jundiaí, São Paulo, né? A minha formação inicial é de comunicação social, minha primeira graduação. Me impulsionei para fazer a pós-graduação em psicologia positiva, que me levou ao interesse da psicologia ainda mais de forma aprofundada, por isso entrei na graduação. Estou me graduando também agora em psicologia e estou amando. Um filme ou série. Nossa, tem tanto filme, né? Tanta série, mas eu tô muito assim, numa expectativa muito grande sobre o filme Matrix, que tá para lançar agora, né? O quarto filme. É uma série de filmes que fala bastante sobre dualismo, sobre a mente também. E eu acho muito interessante, tem muita contribuição para que a gente possa, até hoje, né, pensar sobre esse tema tão importante que a gente vai falar sobre mente, cérebros, almas e deuses, e sobre essa questão do livre-arbítrio, determinismo. Então, o filme Matrix acho muito legal. muito bom. E eu sou Renata, sou de São Bernardo. Minha primeira formação é na área de marketing, depois eu me pós-graduei em neuromarketing, e ali eu comecei a demonstrar um amor muito grande para a área pedagógica, e hoje eu estou fazendo pedagogia e filme, série. Olha, eu assinei a Nova Brasil Paralelo. Eu já era assinante. Fiquei uns meses, assim, por conta da questão de estudos, um pouco sem assinar, mas aí eles tiveram um lançamento. Gente, estou gostando bastante para mim, tem os casos de investigação paralela deles, fenomenal. Olha, fazia tempo que eu não me programava para assistir algo. Hoje, eu até tava, eu até comentei num dos que são os fundadores do Brasil Paralelo, eu falei assim, gente, eu estou me programando para assistir esse negócio
Estou gostando demais. Então, Brasil Paralelo. Você assistiu Rasta News? É o Rasta News. O Rasta News Rasta News, para mim, os melhores da questão assim, de me programar. É o Investigação Paralela e o Rasta News. Eu paro para, assim, tiro o meu dia para ver esse negócio, porque é muito bom. Ontem foi das empresas lacradoras. E que tem muito a ver com o tema que a gente vai falar hoje também, né? Tem tudo a ver. Sim. Então, o tema de hoje está no terceiro capítulo. Nós dividimos os encontros em capítulos. A intenção desse discurso, desse encontro, não primeiro, desestimular quem não leu o livro, de não ler, ser um resumo. Não, aqui é um diálogo sobre o livro. Também não vamos esgotar o tema, porque para quem leu, sabe que tem muitas particularidades ali que em cada página você encontra um universo de leitura. Então, aqui é um diálogo, principalmente na questão assim de trazer a compreensão de o olhar de cada um e também trazer um debate para essa questão do livre-arbítrio, do determinismo e nos capacitar nesse diálogo, né? Então, quando você olha ali no livro, tem o Malcolm e o Ben que estão nesses diálogos, e um dos pontos desse capítulo já começa ali, na primeira parte, eu vou ler, né? Que o Malcolm ele faz a pergunta a respeito sobre uma vez que o cérebro é um sistema físico composto de átomos, moléculas, como pode haver um lugar para o processo top-down? O Senhor descreveu que nos permitam fazer escolhas e tomar decisões. Creio que tomo minhas próprias decisões e executo as minhas próprias ações. Por isso, luto com essa ideia de pesquisar receitas que indicam que talvez não tenhamos livre-arbítrio. O senhor poderia me ajudar? Essa é a pergunta que já inicia nesse livro. E ali eu fiz umas marcações sobre casos como Phineas Gate, casos como pessoas que estão passando por desde períodos ou até mesmo que é a longo prazo na questão de modificação fisiológica, saúde mental. E uma das coisas assim que eu não sei para vocês, Paulo, Laís, que estão aqui hoje presente, eu marquei eu não sou conhecedora da lei, tá? Isso foi porque eu fui pesquisar a respeito da questão de livre-arbítrio, determinismo, mas quais são as questões jurídicas sobre a saúde mental? Por quê? Quando a gente fala sobre livre-arbítrio, nós estamos falando sobre isso é sobre obrigações, direitos, deveres e também os ônus de nós como seres humanos. Então, quando eu coloco aqui o questionamento que talvez não tenhamos o livre-arbítrio, isso encerra uma lei. Porque se eu não tenho um livre-arbítrio, como posso ter uma lei aplicada para ela? Então, seria como se eu rasgasse as leis porque eu não sou capaz de agir através da lei. Então, o jurídico, o processo, vamos colocar no processos penais, isso seria rasgado, né? E não faz sentido, né? Quando você faz essa questão, né, do livre-arbítrio e não ter o livre-arbítrio,
E até que tem aqui um decreto, um artigo, que é do 26, tem outros também, né? Do artigo penal, que fala a respeito da questão que pode se trazer quando por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, retardado, a questão do caráter, da questão do crime, né, que pode ser feito, assim, não significa que isenta, mas diminui questões de pena, toda essa parte. E por que eu abri com essa questão jurídica, né? Porque hoje a gente vê não mais um Deus que traz quando a gente olha a sociedade, principalmente no Ocidente, que era predominantemente na questão do cristianismo, está se perdendo o juiz de valor como Deus, né? E dando espaço para essas questões assim de aberturas onde você diz aquilo que você deseja, né? Então, não tem a verdade, e sim a relatividade, entre o espaço da relatividade. E onde há relatividade, não há a questão moral. Então, onde não há uma questão moral, você não tem um livre-arbítrio, né? E o que vocês anotaram nesses primeiros momentos aqui do livro? Deixa eu seguir com os protocolos Ladies First. Laís, quer comentar alguma coisa? Pode comentar. Então tá bom. Obrigado, Laís. Então vamos lá. Eu fiz diversas anotações, mas essas iniciais, o que me chamou muita atenção, em 1776, a Constituição Americana, né, falando que todos os homens, né, são iguais aí na busca, né, da liberdade, da vida e da busca da felicidade. E aí a gente olha essa questão da liberdade já na Constituição Americana, algo tão forte que fez um país crescer de uma forma muito grande, né? Isso não significa que todo esse crescimento seja símbolo de uma liberdade propriamente dita aos olhos de outra cultura, né? Mas é a liberdade como eles enxergaram, a liberdade construíram assim e alcançaram grandes êxitos em várias áreas. Mas eu queria citar, quando eu falo sobre essa liberdade, essa busca da felicidade, que existe um contexto, né? Existe um ambiente histórico, existe uma historicidade. A gente pode citar, por exemplo, Paulo, o apóstolo, quando foi preso, ele escrevendo cartas, né, aos filipenses, ele escrevia como um homem livre, né, escrevia como alguém de espírito totalmente livre. E existem pessoas que se dizem livre, né? O sapo barbudo aí tá livre de certa forma das grades, mas ele tá preso a um conceito, a um determinismo, né, comunista, um determinismo político de influência estrangeira. A gente sabe, isso é mais do que evidente, né? Ele não é livre, né? Então tem pessoas que estão livres, né, no ponto de vista, não estão presas em algemas físicas, mas mentalmente, ideologicamente estão presas. E na ciência, a gente, quando vê Bacon falando, né, sobre essa história da ciência, né, ele negando, indo contra os pensamentos aristotélicos, né, toda aquela dependência antiga sobre a filosofia e traçando um novo panorama para a ciência, ele busca justamente um desligamento de toda escravidão a coisas que fossem somente disputas e discursos filosóficos, mas que
pudessem criar uma migração entre as mentes. Então a ciência ela é muito mais global, né? Ela tem que ligar mentes, ela tem que estar disposta a reconhecer a certo ponto que uma pesquisa já não é mais válida, ela é inválida, não serve mais. Isso não tira o mérito de uma pesquisa científica ou de um cientista, né? Pelo contrário, a busca aí pelo conhecimento, pela liberdade dentro do ambiente científico, ela deve ser sempre livre, né? Que é o que a gente está vendo hoje, uma disputa de narrativas, né? A gente tem a CPI acontecendo no Brasil e a gente olha que pessoas que não têm conhecimento nenhum sobre determinada área comentando sobre outras, né? Sobre outras áreas, e isso é tão pandêmico, eu vejo, como muito mais infantilizado, no sentido de uma falta de maturidade intelectual da sociedade atual, porque eu vejo pessoas criticando coaches, eu vejo pessoas que nunca passaram por um processo de coach, por exemplo, criticando coaches, né? A medicina passou por um processo de crescimento onde ela foi criticada, né, de certo ponto, né? Mas até que ponto nós temos que ir invalidar uma coisa ou outra? Será que, né, quando eu citei Bacon, ele, quando na Inglaterra começa a fazer um movimento de uma busca de um pensamento científico, ele ignorou todo o pensamento aristotélico. Ele não prezou e não se prendeu e não perdeu a sua liberdade na busca de um pensamento científico, se prendendo na crítica de outro, né? Ele simplesmente ignorou. Então, quando eu vejo essa questão, até que ponto sou livre, eu acredito que, assim como Jesus, ele não perdia tempo falando sobre aquilo que não era a missão dele, o propósito dele, dentro de uma busca da liberdade de pensamento e científico, tem que ter muito mais um nível da busca será que eu sou livre para buscar esse pensamento, ir em busca dessa conquista que eu preciso, né? Então aqui a gente está falando sobre determinismo, e aí esse determinismo eu acredito muito mais como propósito. As pessoas são muitas vezes muito mais escravas dos seus sonhos. Existe um provérbio escocês que diz assim: antes de cavalgar os seus sonhos, aprisione-os. Então é muito mais uma escolha individual de nós pegarmos o nosso sonho e captar que esse sonho esteja muito mais dentro de mim do que fora de mim, para poder, então, no momento certo, estar indo em direção a ele, fazendo aquilo que tem que ser feito, sem se preocupar e sem ser escravo das narrativas ou dos outros, ou perder tempo com os outros, né? Então eu acho muito interessante essa questão do livre-arbítrio e da questão top-down, porque ele no começo já começa a trazer esse pensamento com base naquilo que a gente já viu nos outros capítulos. Então, para quem está assistindo a gente pela primeira vez, ele está falando sobre o poder da mente sobre o cérebro, a parte física, né? Mas deixa eu passar a bola aqui para Renato e para Laís, para vocês também comentarem, depois eu volto a comentar também. Mas esse ponto de até que ponto eu sou livre, eu gostaria de colocar isso como um ponto de partida, porque os Estados Unidos colocou isso como Constituição, né? Então ele falou, poxa, eu quero isso, né? Então acho que saber para onde você está indo já é tão importante ou mais importante do que caminhar. Certo, teve um período que eu estava... meu irmão me passou um artigo muito interessante, né, sobre a criatividade e a idolatria, né? Então, tem muita questão assim que você é livre para, você gosta de escrever, você é livre para estar escrevendo, né? Mas isso não te faz aquela coisa assim que você não deve buscar aprender sobre aquilo, né? Então, ficar refém da sua intuição, da sua imaginação, né? Daquela coisa assim, do talento, aquela coisa, né? Assim, refém disso e fazer disso você um deus, né? Aquela coisa assim, né? De eu tô com bloqueio criativo, eu tô com eu tenho que ter o
um insight, não sei, assim, alguma coisa nesse sentido, assim, de estar escrevendo, né? Não se colocando no local, né? De sentar lá na cadeira e escrever, né? Então, ou desenhar, né? Todas essas coisas, né? E se permitir, né? De estar escrevendo e tal, e não se colocar no lugar de um Deus, né? Naquele sentido, assim, de você ficar refém de você mesmo, né? Assim, e não se importar com as normas, com a gramática, com todas essas coisas, né? Sim, interessante, Laís. Interessante. Porque tem muita gente que trabalha aí e começa a ter bloqueios criativos, né? Porque fica preso à técnica em si, né? E depois poderia. Eu gosto de fazer uma alusão, não sei se faz sentido para vocês. Igual um vaso, né? O vaso, primeiro, ele é moldado. Depois ele é esculpido, que são os detalhes. Né? Se o escultor já começar a querer fazer. Né, o esculpir na peça já direto, ele não faz sentido, né? Primeiro ele tem que chegar e ir moldando, chegando, depois ele vai aparando as arestas e realmente esse bloqueio criativo pode acontecer realmente. Sim, e essa questão assim da criatividade, quando a gente fala sobre esperança, sobre futuro, a criatividade ela é ela se faz necessário para o cristão. A fé de acreditar naquilo que não vê é o sopro do criar, né? Então, quando você olha pessoas que estão presas em seus vícios, elas não estão conseguindo visualizar a longo prazo, elas estão no presente. Então, a extensão de futuro ela é reduzida. Então, por exemplo, se você olha e fala assim para uma pessoa, e eu não vou colocar drogas, eu vou falar assim, comida, porque muitos colocam como punição drogas, porque socialmente não é aceito. Mas aí você olha e fala assim, poxa, você está fazendo mal para você está se alimentando mal, você não consegue se movimentar. Aí a pessoa ela não consegue enxergar a longo prazo o quanto isso vai trazer de malefício para a vida dela, né? Então, uma pessoa que pode estar em depressão pode ser por conta da má alimentação, e isso foi gerando ainda mais. E aí eu pus uns pontos, que está na página 50, que o autor ele fala sobre alguns casos, por exemplo, uma mulher que ela foi acusada de assassinato, mas ela, por conta de ter, ela teve provas que teve mudanças genéticas e na imagem cerebral, né? E tem outros casos também que fala a respeito disso, né? Que por conta dos problemas que tinha na mente, isso afetou e reduziu a sentença. E aí um questionamento que eu fiquei me indagando, né? Então, quando você diz a respeito, você busca falar assim, olha, o livre-arbítrio não existe porque você não tem como controlar a sua massa, seu cérebro, que pode ser danificado, e pode ser que aquilo vai interferir nas suas ações. Aí você está dizendo que o ser humano, ele é um animal, sendo que não é. Então, quando a gente observa ali no livro de Mateus 5:48, ele fala a respeito que, portanto, sejam perfeitos como perfeito
é seu Pai Celestial. Portanto, sejam perfeitos. Isso não significa que somos. Isso significa uma declaração para sermos. Isso é um processo. E o aperfeiçoamento de Deus, eu fiquei me perguntando, poxa, uma pessoa que ela é acometida desde sua nascença, sabe? Uma criança que tem síndrome de Down ou um autismo, como ensinar o livre-arbítrio? E aí é a graça, né? De olhar e falar assim, poxa, se eu tiro isso dela, eu tiro a questão do futuro para ela. Ela vai ficar no presente. Eu excluo o futuro para ela, né? Mesmo que dentro da sua limitação, ainda se pode falar do livre-arbítrio. Devemos falar sobre esse livre-arbítrio. Mesmo que aí é o que a Laís vem falando. Poxa, nós estamos vendo adultos que estão, corpos de adultos, mas com atitudes imaturas como crianças. E muitas crianças tomando um posicionamento como adultos. E eu acredito que é essa questão de as crianças estão vendo, não tem o que Deus ensina é sobre semeadura e colheita. O livre-arbítrio, ele está nisso, a semeadura e colheita, saber que você tem um cérebro, você tem o autogoverno, faz parte do ser humano. E quando não temos o autogoverno, se animalizamos. Então, crianças que estão cada vez mais adultas, é um reflexo de eu não quero ser essa criança eterna, esse Peter Pan eterno. E é um grito de precisamos envelhecer, precisamos ter maturidade, porque percebe as consequências da imaturidade, né? Então, aqui, na página 51, o autor fala que... deixa eu só achar aqui. Então, um psiquiatra está no primeiro trecho. Um psiquiatra especializado em transtornos comportamentais ligados a transtornos cerebrais fez a seguinte pergunta: se as ações de alguém são governadas pela qualidade do funcionamento do seu cérebro, será que isso significa que temos menos livre-arbítrio do que pensamos? E aí eu faço essa pergunta para vocês, assim, a respeito dessa questão de quantidade do livre-arbítrio, será que temos isso? Eu vou trazer aqui o pensamento de Francis Bacon, que eu já estava citando. Ele disse o seguinte, até vou ler aqui que eu tenho anotação. Eu fiz uma anotação assim. Bacon considera a filosofia como uma religião adulterada. Isso aqui com base no livro A Ciência e a Filosofia dos Modernos, Aspectos da Revolução Científica, primeira edição da editora São Paulo, da editora Unesp, 2010. E interessante que eu tenho visto, pessoal, algumas pessoas de um nível intelectual alto abandonando a religião, dita religião por eles, aquilo que eles entendem por religião, para adotarem a filosofia. Então, quando o Bacon, Francis Bacon fala que ele considera a filosofia como uma religião adulterada, eu entendo que ele já via isso como um pensamento que queria substituir a nossa atitude diante da natureza e da ciência como homens e mulheres transformados. Então eu escrevi assim, em um contexto sobre a realidade atual,
né? Perdão, estou lendo de novo uma outra parte. Ele fala assim: o princípio da filosofia para Bacon está na astúcia do engenho das palavras de uma religião adulterada, a qual é estéril em obras. Então a gente, como pensadores cristãos, nós estamos voltados para trazer resultados ao ponto de que isso transforme a natureza e o nosso trabalho glorifique a Deus, não simplesmente seja um trabalho por si só, né? Agora, muito interessante, Renata, essa questão, essa pergunta poderosa e de sabedoria que esse psiquiatra trouxe, né? Se as ações de alguém são governadas pela qualidade do funcionamento do seu cérebro, será que isso significa que temos menos livre-arbítrio do que pensamos? É uma pergunta importante. Aí eu coloco outra que eu sempre digo: é possível ter saúde sem saúde mental? E o que a gente considera saúde? E aí Francis Bacon, quando ele fala isso, que a gente tem que voltar a olhar o pecado adâmico, porque Deus construiu o ser humano, fez o ser humano para ter uma saúde, então o nosso padrão de excelência, ele está naquilo que Deus fez. Só que ainda eu quero um pouquinho além, porque Francis Bacon ele faz uma referência àquilo que Deus construiu Adão e Eva. Só que a gente tem um segundo Adão, que é Jesus Cristo, que é muito superior a Adão e Eva. Então, se a gente não tem uma referência tão próxima de Adão e Eva, a gente tem uma referência muito próxima de Jesus do que é um padrão de excelência mental, né? Então, eu acredito sim que Deus, ele nos revelou através de Jesus Cristo o padrão de excelência. Então, se existe um padrão, né, que eu até coloquei aqui essa pergunta, né, quais são os níveis? Até que ponto eu sou livre, essa liberdade, essa capacidade de eu pensar? Existem sim testes psicológicos hoje que medem, né? Então, desde transtorno de ansiedade até os níveis de autismo. Eu não quero entrar nesse ponto, mas eu queria colocar no ponto daquilo que Jesus Cristo foi capaz de desenvolver e fazer, para transformar aquilo que ele tinha como propósito fazer. Então ele cumpriu o propósito de vida dele. Então cada um de nós, dentro desse ambiente de mundo caído, de natureza caída, no mundo que nós vivemos, eu entendo que nós estamos passando por um processo de transformação não só individual da nossa mente, mas de proporcionar para o nosso coletivo um ambiente de maior liberdade. E quanto maior a liberdade, menor essa sensação de conforto pregado pelo Ocidente. O que a gente tem visto, como você falou, a Laís falou muito bem. Nós temos vistos homens que estão assumindo uma posição infantilizada. Homens, eu digo homens e mulheres, né? É lógico, né? Quando a gente fala homens, é isso que a gente quer dizer. É assim que a língua portuguesa nos ensina. Eles preferem o quê? Eles preferem o conforto à liberdade. Mas a liberdade, ela nos leva para um lugar de desconforto. E até que ponto eu sou capaz de viver e de resolver problemas me despindo desse conforto e indo em direção à liberdade. E a verdadeira liberdade, Jesus Cristo veio nos falar, né? Que verdadeiramente nós seremos livres quando a gente conhecer Ele. Quando nós conhecermos aquilo que Ele tem revelado, que é a dependência do Pai. Quem é mais livre? Aí eu lanço essa pergunta para vocês. Nós ou os passarinhos que agora cantam e não se preocupam com o que vão comprar hoje e amanhã, se tem boleto para pagar, o que vão comer, o que vão beber? Quem é mais livre? Se a gente pode ir por esse lado, né? Aquele que se diz civilizado ou aquele animal que nós chamamos de selvagem? E é interessante, né, essa questão, né, que parece aquela coisa da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, Gabriela, né? Sendo que não dá possibilidade para aquela pessoa de modificação, né? Você vê assim muitas pessoas assim justificando uma violência porque teve um histórico ruim, né? Sendo que você vê muitas pessoas que teve
família desestruturada que reverteu isso, né? Você não é escravo daquela questão que seus pais falharam e você vai repetir essa mesma coisa, né? Que parece que quando você necessita estar repetindo aquela coisa, né? E né, essa questão assim do reconhecer para modificar, né? Então, você vê assim, você não gosta de muitas coisas que seus pais fazem, né? Mas aí quando você reconhece que você está fazendo aquilo, né? Daí cai a ficha em você que você também faz aquilo, né? Então, essa questão assim de você estar reconhecendo uma coisa que você não gosta nos outros, né? Em você, né? E que você pode mudar aquilo, né? Então, né? Na questão né? Aquela questão assim, né? De você sair, né? Do princípio do prazer, né? Para a realidade, né? Então, você vê assim que as pessoas assim estão parecendo que elas só precisam se satisfazer, elas só precisam estar motivadas para, né? E quando você olha isso, quem que precisa estar sendo motivada sempre? A criança, né? Você vai no banheiro e fala tchau, cocô, ou se não, a criança faz uma gracinha, você, ai, que bonitinho, né? Parabéns, tal. Nós não, nós tem que se disciplinar, então a gente tem que estar acordando e trabalhar, né? E não vivendo só assim por nosso prazer, né? Sair dessa zona e encarar, né, a gratificação futura. Uma das coisas, assim, que é muito bom isso que você falou. Você, Laís, Paulo, assim, vocês trouxeram a respeito, assim, da questão, assim, do tratamento, né? Então, se independente, assim, de quais tipos de desafios mentais nós possuímos, tem alguns que, quando olhamos para a, a sociedade, nós deixamos de pertencer a uma sociedade quando temos esses distúrbios. Então, uma pessoa que ela percebe distúrbios com um caso exemplo de pedofilia, né? Ela percebe que tem dentro dela essa inclinação. Socialmente, é diferente de uma pessoa que ela cresceu com autismo, porque ali ela está sendo, ela envolve um crime dentro dela. E aí essa é a parte, a questão do livre-arbítrio. Quando a gente fala a respeito disso, a gente traz esperança para o tratamento dessas pessoas, porque quando uma pessoa. Assim, é lógico que eu não sou uma psicóloga, mas eu sou uma entusiasta da questão assim da transformação da mente. Como cristã, eu não posso deixar, porque senão de nada vale a cruz, né? Então, se eu olho uma pessoa que fala assim, puxa, eu estou sofrendo com isso, então esse é um espaço onde você percebe que você fala assim, poxa, ali existe um arrependimento, né? E o arrependimento, ele está na parte da mente, né? Diferentemente a massa cerebral, pode ser que a composição dele tenha ali um distúrbio que estimula, exemplo, no caso, a pedofilia. E aí teve vários casos assim que eu busquei pesquisar a respeito sobre tratamentos tratamentos sérios, não esses tratamentos histéricos onde a pessoa, assim, onde é politizado, né? Então, quando a gente observa
pessoas que estão sofrendo por essas questões assim do que vivem no atual e querem modificar. Então, na Europa teve caso de uma médica que estava atendendo pessoas que queriam escolher não ser mais homossexual. E ela teve um jornalista que gravou as sessões e depois fez uma matéria dizendo que ela forçava eles deixar de ser, né? Mas a questão não é sobre isso, é sobre a questão assim, a diversas linhas da psicologia, se eu coloco essa parte, olha, eu não quero ser homossexual, eu quero escolher ter essa questão. E aí, muitos olhares vão falar, não posso fazer isso, porque você é assim. E essa questão, quando você coloca isso, você determina que você não é responsável pelas suas escolhas. Então, você já condena uma pessoa que, no caso, tem ali um problema relacionado à pedofilia ou outras filias da vida, porque se você já disse que a conduta de escolha ela não pode deixar de ser, você já está condenando diversas outras pessoas. Então, você coloca no espaço de que ali do primeiro, da primeira página ali, que é do 49, o acreditar que não tem livre-arbítrio. Então, se você já pressupõe que a pessoa não tem tratamento, você diz que você não tem escolhas. Então, você é dependente de tratamento. Né? Então, até que ponto nós como seres humanos pensamos isso? Então, quando eu creio em Deus, eu acreditar que uma pessoa, um psicopata, é lógico, quando eu falo a respeito disso, eu não estou dizendo assim que abra sua casa para essa pessoa, porque Deus... Não, isso também requer a questão de você compreender que existem patologias que faz o mal para o outro e você, né, é questão de cuidado, mas acreditar que possa ter uma transformação da mente. Porque se a gente não acredita nisso, a gente já está o condenando. Aí é que nem uma das coisas assim que eu vejo, que é aquele peraí, deixa eu só abrir. Enquanto vocês vão abrindo, eu vou abrir aqui a Bíblia. Se vocês quiserem comentar a respeito disso, que eu vou abrir um versículo aqui. Quero aproveitar para comentar, enquanto você vai abrindo aí, Renata, sobre a questão da consciência, né? A criança, o adolescente, o adulto, o idoso, ele passa por processos mentais. Então, se você pensar agora em como você imaginava o mundo quando você era criança, você não vê o mundo da mesma maneira. Isso muda a forma como a gente trata a criança também, né? E a Laís, quando comentou a questão dos comportamentos, né, da criança, ou até o avanço, né, antecipado dessas crianças, por que está tendo esse avanço? Porque elas estão encontrando área, né, necessidade de avançar, estão sentindo que existem muitos que têm corpos de adultos, mas a mente deles é infantilizada. Então deixa de ter referência, deixa de ter oportunidade enquanto criança de ser criança e de passar pelos processos mentais. E aí eu queria trazer aqui sobre a origem da moral, a ontogenia, né, dos tipos de consciência, né, essa gênese da moral, segundo Lawrence Kohlberg, né, que eles falam sobre o nível pré-moral, o nível moral e o nível pós-moral. Então o nível pré-moral é até os 3 anos de idade aproximadamente, eles dizem, e o nível moral após os 3 anos de idade, e o nível pós-moral, o período aí depois da adolescência. Então a gente vê que existe
uma orientação para punição e obediência, né? Então, os animais se comportam muito assim, né? E as leis, muitas vezes, nós temos olhado, as leis estão agindo só assim, né? Se você fizer isso, você é punido, né? Só que tem gente que nem conhece a lei. Ela se comporta daquela maneira porque todos se comportam daquela maneira. E aí a gente vê a Bíblia trazendo princípios. Não é o não faça. Existe o não faça e o Antigo Testamento mostrou essa face, né? Só que Jesus vem e diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente vai para o Sermão do Monte, a gente entende a qualidade e o valor dessa moral, a gente começa a entender que é muito mais do que somente elogiar aquilo que é bom, mostrar uma moralidade positiva, mas existe um princípio, né? Quando a gente fala da Bíblia, a gente fala da palavra de Deus, fala daquilo que Jesus Cristo tem nos mostrado. E aí na página 53, ele fala um pouco sobre esse processo top-down. No primeiro parágrafo, na antepenúltima linha, ele diz assim: se juntar todas essas coisas, emerge uma imagem cientificamente plausível de um modo como processos mentais e capacidade de ações morais. E aquilo que é ético e moral muda de uma sociedade para outra. E aí a gente tem que olhar esses comportamentos humanos e essas disfunções dentro desse âmbito, né? Do que ela é livre ou não. Porque a gente está sujeito a ver pessoas que têm comportamentos completamente estranhos numa sociedade livre. A gente não vai ver comportamentos estranhos como esses que estão acontecendo em alguns lugares numa sociedade que não é livre, né? Então, de certo ponto, que bom que existem esses comportamentos estranhos de algumas pessoas. Olha o quanto nós precisamos caminhar levando princípios, não punindo, né, como se pune, né, de certa forma, né, a gente falando da caixinha de Skinner, né, de conduzir comportamento simplesmente ou positivando, mas levando a consciência dos valores de uma educação com base em princípios e vendo a transformação na mente com o crescimento. Então, a importância do investimento na infância, né? Aí eu falo de uma área que é muito mais da que é da área de pedagogia, e da importância da relação dessas áreas, né? De como é sistêmico e dinâmico nós estarmos conversando aqui sobre esse ponto e do quanto é importante a gente ensinar princípios para as crianças e tornar elas realmente livres. Eu achei o texto, Laís, antes de... só para não perder aqui esse texto, já abro aí, rapidinho. Que está em João 5, que o título já que diz a respeito, Jesus cura um homem no sábado. Eu vou ler todo porque eu quero falar a respeito de alguns detalhes. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betseda, com 5 pátios cobertos. Ficava ali cegos, mancos, paralíticos, uma multidão de enfermos esperando um movimento da água. Porém, um anjo do Senhor descia de uma vez, de vez quando agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente há 38 anos. Quando Jesus ouviu, soube que estava enfermo por tanto tempo e perguntou: Você gostaria de ser curado? O homem respondeu: Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus disse: Levanta-se, pega sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes dos judeus disseram ao homem que havia sido curado:
E eles disseram: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua maca e ande. Quem foi esse que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: agora você está curado. Deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes dos judeus e disse que havia sido curado por Jesus, quem o havia curado. Então, quando eu olho esse trecho, eu vejo o sistema e a forma como Cristo age em nossas vidas. Diversas vezes, o sistema, não importa qual sistema, é o sistema psicológico, o sistema educacional, o sistema dos homens, eles vão dizer onde você vai ser curado, a forma como você vai ser tratado, mas se sai desse escopo, dessa regra, não é dessa forma. Mas na nossa visão, que acreditamos em Cristo, nós, primeiro, quando eu olho assim, o doente, 38 anos, Jesus pergunta: você gostaria de ser curado? Eu imagino, se eu estou há 38 anos ali, é óbvio que eu quero. Mas quando ele questiona isso, ele quer saber se quer. E é o fato do querer. E o que o homem responde? Não consigo. Ele não responde que quer. Ele diz que a impossibilidade dele. Então, Jesus, ele através de quando ele pegou e viu que havia uma impossibilidade, enxergou uma impossibilidade, ele mostrou o caminho. Então, por que eu estou trazendo tudo isso? Quando eu olho essa parte, em diversos momentos, a ciência, a ciência, quando eu digo a ciência, é aquela que tira Deus da prática da ciência. Vai dizer que não há possibilidade. Mas existe sim a ciência que contempla Deus, porque tudo está no Uno, tudo está no Deus. Então, quando nós observamos enfermidades, existe possibilidade. Porque quando você diz não consigo, pois X, não consigo porque meu vício é assim, não consigo porque isso, não existe, existe o olhar para as causas naturais e não aquilo que Deus vai fazer na nossa transformação. Muitas vezes pode ser que não tenha a cura e você vai viver com essa enfermidade ao longo do tempo, mas o fato de querer a busca, querer a transformação diária, isso está no livre-arbítrio. Porque quando o homem é curado, os homens não olham aquilo como milagre. Então, muitos médicos vão dizer: poxa, mas a ciência não explica isso, então não pode dizer que foi curado. A ciência não diz que, não tem estudos dizendo que você foi curado. Então, a ciência pode ser que vai negar, a ciência que não contempla os milagres de Deus. Pode ser que eles neguem aquilo, mas só quem é liberto de algum aprisionamento mental sabe que existe um lugar onde Deus ele fala: fui curado. Mas o fui curado, em seguida tem. Agora que você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. Não existe algo que você recebe, mas existe uma obrigação. Existe algo que você. Existe um ônus dentro desse bônus, existe um dever, onde você é responsável pelas suas escolhas. Não mais
um passivo daquilo que acontece da sua vida, que fica ali parado, sem movimentar. Então, quando eu olho a respeito disso e vejo esses diálogos daqui, é, é sobre essa questão, né? Porque quando nós tiramos o livre-arbítrio, deixamos que as pessoas ficam ali, como no poço, por anos, nas suas situações, presas às suas enfermidades. É isso. Trazendo para os dias de hoje, Renata, a gente pode falar o caso, por exemplo, de mulheres que estão aí sofrendo ameaças, vivem ao lado de maridos, por exemplo, que são agressivos e têm medo, muitas vezes, da liberdade, né, de ir embora, e aí aquilo só aumenta aquele perigo, né, aquela ameaça, porque existe uma falsa sensação de proteção, uma falsa sensação de segurança. Eu não estou aqui fazendo uma elucidação exata a um caso ou outro, né? Eu estou aqui de forma generalista, mas eu estou dizendo que nós precisamos olhar essa história, como você disse, de certa forma ele estava sob o conforto da segurança dos amigos que estavam ali. Quando Jesus diz, pegue a sua cama, vai, você está livre, ele agora está enfrentando muito mais desafios, porque agora é ele que vai ter que cuidar dele mesmo. Ele ficou 38 anos sem, né, como a Laís estava comentando, né, das crianças, né? A criança vai ao banheiro, você tem que ensinar ela a fazer as coisas, ela vai aprendendo aquilo. Ele talvez não tivesse essa obrigação. Agora ele tem a liberdade, sim, mas ele tem muito mais, como você trouxe agora, né, Renata? Ele tem muito mais ônus, ele tem muito mais responsabilidades. E nós temos que assumir essa responsabilidade antes mesmo de estar vivendo esse milagre que Cristo quer trazer pra gente. Ele também está dizendo pra gente, pega a tua maca e vai. Ou seja, a gente tem que assumir as responsabilidades antes mesmo de estar vivendo aquilo que, ser fiel no pouco e no muito te colocarei, né? A Bíblia diz. Então a gente está aqui justamente fazendo isso também, né, Renata? Construindo aqui um ambiente de segurança psicológica, um ambiente de segurança de diálogo, para a gente ouvir e ampliar nossa consciência sobre o que Cristo quer revelar, né? Aqui que é a moral dele, né? Que é muito mais elevada. Se o Antigo Testamento dizia, não mate, né? Jesus está falando que só de você odiar alguém, de você ter raiva no seu coração, é como se você estivesse cometendo um pecado ainda pior. Então ele eleva um pouquinho mais essa consciência do que é a moral, e eu acho lindo isso. Acho que nós temos que aprender o que é liberdade, de elevar nossa mente a um ambiente de se sentir segura, nossa mente estar segura, em não numa obrigatoriedade, mas de ser leve, de saber viver o momento. Eu posso aproveitar e citar aqui uma parte na página 53, lá no finalzinho, quando eu dizia todo o sistema, né, eu não estava dizendo o mesmo sistema que a Renata, e apesar de ter entendido o que ela falou, mas eu queria citar aquilo que ele diz como sistema, né? Ele diz assim no penúltimo parágrafo: na literatura científica, outro termo para emergência é teoria dos sistemas dinâmicos. E aí na última parte desse mesmo parágrafo, ele diz assim: deste ponto de vista, os elementos da neurobiologia humana, na forma do córtex cerebral, produzem as propriedades cognitivas da pessoa inteira. Eu achei lindo isso, porque a pessoa inteira, biblicamente falando, a gente está falando sobre corpo, alma e espírito. Quando a gente tem essa consciência, é uma consciência muito mais elevada do que aquilo que eu estou fazendo ou deixo de fazer. Mas eu tenho a consciência do meu papel no mundo e de como me integrar nesse mundo cumprindo o meu propósito.
E aí vem muito mais, para mim, assim, uma relação muito mais do que as limitações físicas cerebrais. Porque existia uma limitação física. Aí, né, Renata, você trouxe para a gente desse homem que foi curado. Ele tinha uma limitação física. Mas depois Jesus fala o que para ele? Para ele ir e não pecar, senão ele ia estar fazendo algo pior. Ou seja, o processo mental ele é mais importante do que o reflexo físico que vem sobre nós. Então nós temos que ter essa consciência de que a nossa mente tem que estar muito mais preparada do que o nosso físico. E aí o nosso físico vai fazer coisas muito mais surpreendentes, daquilo que a gente não imaginava que era capaz de estar realizando, seja uma leitura, né? Alguém pode pegar e falar assim, a leitura desse livro é muito complicada, né? Mas quando nós entendemos que existe um processo de aceitação, peraí, deixa eu ler, deixa eu sentar, deixa eu colocar o meu físico à disposição da minha consciência mental, daquilo que Deus diz, né? O que Deus diz sobre mim? Deus diz que nós faremos proezas, né? Em Deus faremos proezas, a Bíblia diz. Então, se nós faremos proezas, aquele que diz que não vai conseguir entender um livro como esse, vai começar a ler e falar, que legal, estou começando a entender. Então, essas propriedades cognitivas da pessoa inteira, eu entendo que esse processo dinâmico, a gente tem que ter muita atenção. Porque se eu descuidar de uma parte só do meu corpo, ainda que seja a parte cerebral, eu esteja com a minha consciência, a minha mente. Mas aí eu pergunto, Renata, você que está aqui, eu estou vendo você aqui no vídeo que está sendo gravado. Se o teu dedão, cair um martelo aí no teu dedão do pé, se o dedão estiver fazendo assim, ó, latejando, você consegue participar aqui? Olha, participar fisicamente sim, mentalmente não. Eu vou estar na dor ali, né? Vai ter que ter muita graça. E essa é a cura, né, que eu vejo que Jesus vem trazendo. Existem fatos que vão acontecer na nossa vida que são coisas que a gente não tem controle. Existem outras que tem. Aquilo que a gente tem ou não tem controle, a gente tem que colocar na mão dele, né, para que o Senhor venha e nos ajude a encontrar soluções. Mas depende muito mais de mim pegar a cama e confiar que ele, a palavra dele tem poder, tomar posse da palavra e ir fazer aquilo que ele está falando para eu fazer. Né? Se eu duvidar, eu não vou fazer. É igual tentar, né? Eu vou só tentar. Sim, porque se esse versículo não vem o acompanhamento do arrependa dos seus pecados, não peque mais, você só acredita no bônus e não tem o ônus. Porque um evangelho só da graça, dá desgraça. Por quê? Você diz a respeito, você vai ser salvo. Mas e aí, a responsabilidade que cai entre nós? E ser responsável, muitas pessoas, quando eu converso, que tem um viés assim bem mais materialista, diz a respeito, mas eu não quero isso, né, de responsabilidade de um governo, de essa dominância e ser dominado por algo que uma sociedade opressora e coisas do gênero, né? Isso diversas vezes eu escuto isso. E aí elas estão sendo presas pelos seus vícios. Assim, você é uma escolha. Eu posso, a partir do momento que eu sei que eu tenho responsabilidade, eu tenho bônus e ônus, eu tenho algo que se cai sobre mim, que vai ser derramado em minha vida, mas eu tenho as minhas obrigações, minhas responsabilidades, eu escolho aquilo que eu quero ter. Eu posso ter aquilo que vai dominar a minha vida, ser algo, um exemplo. Eu vi a Laís, ela está sem
o microfone, eu já só vou terminar e você já fala, Laís. Um exemplo é a respeito da parte de, por muito tempo eu fumei e eu bebia também. E aí, uma vez, assim, uma pessoa me perguntou: poxa, mas você não se diverte? É, você não se diverte, você não bebe, você não faz mais nada? E eu falei assim: claro que me divirto. A diferença é que eu ainda posso beber, eu ainda posso. A bebida está ali, eu posso escolher beber. Mas antes eu não conseguia dizer não. Mas antes eu não conseguia dizer não para a bebida e nem para o cigarro. Então, a liberdade da escolha é a liberdade maior que a gente pode ter. Porque, por exemplo, para mim, eu posso ir lá comprar hoje uma cerveja. Isso é uma possibilidade. Mas antes, isso não tinha não era uma possibilidade, porque eu estava presa a esse lugar. Não tinha uma possibilidade do não. Era apenas um lugar onde eu ia, né? Então, Laís, quer falar alguma coisa? Sim. Esse texto que você trouxe, Renata, ele caiu como uma luva, né? Você vê assim, incrível quando Jesus, né, pergunta para ele se ele quer ser curado, né? A liberdade que Jesus deu a ele, né? Você deseja ser curado, né? E você vê assim que ele já está, a prisão dele não era só no estado físico, mas também era um estado mental. Ele já fala, não consigo, né? Não consigo, né? Então ele está reclamando, né? E a reclamação, às vezes, ela serve até como um método de você estar se organizando mentalmente, né? Então você reclama até você chegar no ponto de uma mudança ou não, né? Ou ficar ainda na reclamação, né? E é interessante também, assim, que você vê, assim, que ele dá essa possibilidade, né, para ele estar falando, né, o desejo dele, e assim que ele é curado, você vê que ainda mentalmente ele ainda não está totalmente, ele ainda está dependente daquela situação que ele era habituado, né? Então, querendo ou não, o estado físico trazia também a ele uns benefícios, né? Então, algumas coisas assim, né? Às vezes nossos problemas acabam trazendo um certo benefício para a gente, né? Então, e sair desse conforto, né? Agora você encarar uma realidade diferente, né? Você ter essa autonomia, né? De estar fazendo outras escolhas, né? Então, quando muitas vezes acontece assim, né? Que muitas pessoas acabam ficando doentes porque quando ficava doente tinha o cuidado maior da mãe, né? Então, para chamar uma atenção, entre aspas, né? Para um afeto, sendo que ela pode buscar de outras maneiras, né, esse afeto, né? Não somente através da doença. E aí é o corpo, né, Laís, respondendo à mente, né? A pessoa fica doente, muitas vezes, por conta de um processo mental, uma crença, né? Que ela acredita que ela vai ter aquela recompensa, né? Pela carência que ela tem, né? Um reflexo muito mais daquilo que ela está precisando do que o que ela realmente está acontecendo com ela, né? E aí a neuroplasticidade, né? Que é uma das partes finais, que é quando ele, desse capítulo, começa a mostrar pra gente como a mente é poderosa na construção dessa neuroplasticidade. Eu até grifei aqui na página 54, né, no segundo parágrafo, ele diz assim: visto desse modo, pode-se entender que as atividades de pensar, crer e lembrar possam ser entendidas como representadas por mudanças nos padrões do sistema dinâmico neural. E é isso, a gente vê, como você falou, né, Laís,
quando Jesus foi lá e questionou ele não só deu a liberdade de escolha para ele, mas eu vou um pouquinho mais além ainda, aproveitar que você foi até esse, né, patamar, essa esfera, entrar uma esfera adentro ainda. Jesus se relacionou com ele. Como que os processos mentais, os comportamentos se dão por conta das emoções e a importância que tem esse relacionamento com Jesus. Se nós queremos cura na nossa mente, como nós temos que nos relacionar intimamente com Jesus. E isso a gente faz onde? Na nossa comunidade, da igreja, né? A Renata na igreja dela, eu na minha igreja, você na sua igreja. A gente precisa ter esse convívio, é muito importante. E se a pessoa não tem, né? Começa dentro da casa dela, né? Com a família dela. Jesus começa a se revelar já como família, né? No princípio já era ele, né? O Pai e o Espírito Santo, aí uma primeira família. Como que é importante nós utilizarmos dessa consciência da relação, dos processos cognitivos, não de forma mecânica, o cérebro, né? Mas entender que as emoções elas vão muito mais além do que a nossa compreensão. E existe até, vocês já chegaram a ver, não sei se vocês já viram, mas quem quiser procurar, estiver assistindo a gente a gravação, existem alguns estudos que mostram a forma eletromagnética, né, a foto, o raio, seria um raio-x de como que a gente está em determinadas emoções. E aí esse processo de sistema dinâmico que o autor coloca, poxa, você já teve, Renata, Laís, ao lado de alguém ou em algum lugar e você sente aquele lugar, né? Parece que ecoa naquele ambiente, né? Aquilo que as pessoas estão sentindo ali, nesse processo da pandemia também, a falta que foi sentir, esse bem-estar de estar ao lado de pessoas que fazem tão bem pra gente, só de estar perto delas. E é isso, Jesus... Ele diz assim, que quando 2 ou mais estiverem ali em nome dele, ele ali estaria. E eu tenho certeza que quando a gente consegue sentir a presença de Cristo em nossas vidas, a gente transforma, seja qualquer processo mental, físico, cerebral. Nós temos a escolha, como vocês disseram. Uma coisa... Eu não entendi a incerteza de Heisenberg. Ah, sim. A incerteza de Heisenberg, ele fala sobre o não determinismo. O como ele fala aqui, por exemplo, o neurocientista Peter Clark, na página 52, no segundo parágrafo, né, ele rebateu, né, escreveu com alguns filósofos e se apropriaram da certeza de Heisenberg para argumentar contra quem? Contra o determinismo físico. Então, existia uma consciência de que as leis da natureza são totalmente exatas. E aí o Heisenberg fala que não. E aí se a gente for para a última parte desse parágrafo, ele diz assim, que o Peter Clark, observa, no entanto, que, de acordo com a física quântica padrão, né, dentro da física quântica existe o quê? Uma pressuposição que esses efeitos ocultos sejam aleatórios. Então, dentro da física quântica, já existe um processo aleatório, essa parte que a gente não consegue ver. E aí ele leva isso para dentro dos processos mentais. Eles não são 1 mais 1 é 2 dentro aqui da nossa mente. A nossa mente, ela em conjunto, sistêmico com o nosso corpo, nosso ambiente, proporciona respostas completamente aleatórias. Ou seja, tem gente que fala assim... se eu pudesse, eu viveria tudo de novo porque eu cometeria os mesmos erros e chegaria onde eu estou. Esse é um erro filosófico, porque de acordo com o princípio de Heisenberg, a gente, por conta da aleatoriedade, da escolha dos ambientes e da própria física quântica, nós faríamos escolhas aleatórias, né? Então... só que isso não é só uma proposta metafísica, né, de que seria revivido. Aqui ele traz que não existe, é uma vida só,
O único determinismo que existe é o agora, que vai ocorrendo, mas dentro desse determinismo existe a aleatoriedade, né, que é da escolha. Então, sim, existe uma predisposição muito maior de quem estuda a mente como consciência desse nível de livre-arbítrio dentro do próprio sistema físico, porque o próprio sistema físico garante essa aleatoriedade. Ai, obrigada. Eu olhei e falei assim, eu fiz as minhas anotações. Eu falei, não sei se realmente ao certo eu entendi. Então ficou bem mais claro a sua explicação a respeito sobre essa incerteza de Heisenberg. O Malcolm Jeeves, Renata, você queria falar, perdão? Não, pode falar. Ele ainda finaliza assim, ele diz que ainda nesse campo científico, a física falou sobre a aleatoriedade, então a gente se apoia como consciência nesse conceito físico, mas que ainda no campo científico ninguém conseguiu provar, né, da forma consciência para a física. Então é um campo ainda que está aberto para estudo e que não se chegou ainda a um consenso sobre isso, tá? Mas para mim aí ele coloca dessa forma justamente porque é muito mais compreensível essa aleatoriedade, confirmação aqui da, quer ver onde ele fala isso? Na última parte da página 52, ele diz assim: entretanto, penso que isso está ficando técnico demais. Minha impressão pessoal é de que quem tenta livrar o cérebro do determinismo usando a incerteza de Heisenberg ainda tem de convencer seus colegas cientistas que sabem da insignificância da incerteza envolvida, da validade do seu argumento. Então, o próprio argumento já de certa forma, insignificante pela própria aleatoriedade. A gente entra dentro de um funil aí que parece mais um buraco negro querendo explicar a si mesmo do que outra coisa. Sim. E muito bom isso, né? Para mim foi um texto bem desafiador que trouxe várias ramificações da reflexão a respeito disso, e principalmente, como eu havia dito no começo, a intenção daqui não é esmiuçar, percebam quanto um texto ele não está desconectado com a nossa vida, a gente não quer apenas trazer um texto aqui, um expositivo, onde você olha tecnicamente e, no final das contas, terminando uma reunião, a gente não aplica. Essa não é a intenção. A ciência ela é feita através do diálogo, ela é feita através das contraposições, ela é feita principalmente também das aplicações, do que é da realidade, do que é o real, não dá para se descolar da ideia do real, né? Então, para quem está online, eu aqui somos livres. Isso, somos livres. Para quem está online, se quiser fazer parte, manda mensagem, deixa sua mensagem. Se algo que nesse encontro teve algo assim que te tocou, que você acredita que queira trazer, ou até mesmo alguma leitura para nós, para complementar, e essa é a parte que é importante, o diálogo, né? Estamos aqui para um diálogo racional, onde... Por que eu falo do racional? Porque às vezes a gente defende uma coisa, sabe, com tantas emoções, e a gente não consegue conversar com o outro, fala, puxa, mas não acho correto isso, não vejo correto, olha esse texto aqui, olha essa parte. Então, como é importante isso. Laís, tem alguma coisa para falar, complementar? A importância da liberdade
a liberdade ela também requer limites, né? Que o limite ele também está ligado, né, essa liberdade, né? Igual você trouxe essa questão, né? Que você antes você tinha uma falsa liberdade através da bebida e do cigarro, né? Mas você não conseguia dizer não para aquilo, né? Já daí agora você tá assim, você se limita, né? Mas assim, a não tá utilizando dessas coisas, né? Você tem uma escolha, né? Você tem a liberdade de uma escolha. Na outra situação, você não tinha essa liberdade, né? Então, e uma das coisas assim que você percebe assim que a falta do limite que está tendo, né, nas relações, assim, você é, você vê assim essa questão assim da mulher, que a mulher é livre, ela pode ter quantos parceiros ela quiser, igual o homem, né? Mas você vê assim, você vê que muitas mulheres não querem ter muitos relacionamentos, né? Então, e ela coloca isso nela, que ela tem que ter diversos parceiros ou parceiras, né, tal. E o homem também, né? E você vê que ele não quer aquilo, né? Mas ele faz porque para mostrar alguma coisa, né? Para pertencer a um grupo. Muito bom esse seu colocamento, essa fala, né? Porque é engraçado, assim, né? Diversas pessoas falam assim, meu corpo, minhas regras, lugares de mulher está onde ela quiser. E aí você fala, tá, eu quero estar num casamento onde eu sou submissa ao meu marido, eu respeito. Não, mas não nesse lugar. Você tem que estar no mercado de trabalho. Então, não existe liberdade de escolha nesses discursos. Existe um desenho pré-programado daquilo que é algo que é outra prisão em discursos, né? Então, quando uma, uma pessoa vem com esses discursos para conversar, aí eu questiono, eu falo assim, poxa, tá, você pode fazer isso. Mentalmente você pode fazer isso, mas o seu corpo, ele foi projetado para ter para você ter um filho, e o casamento ele tá para o filho. E aí você vê pessoas ali, assim, pessoas que não tiveram filhos porque buscaram viver as suas liberdades de escolhas, e elas estão presas a essas escolhas, onde não consegue mais engravidar ou não consegue até mesmo confiar em ter um relacionamento, ter um casamento, e aí se vê num foi tarde demais, né? Então é uma questão de confiança também, né? E aí eu quero trazer, principalmente, que a gente já está chegando ao final, quero trazer uma palavra, tá? Em Romanos. Na minha Bíblia, eu estou com a nova versão transformadora, mas eu não gostei dessa parte, não. Eu quero com a versão Almeida Revista e Atualizada. Então, Romanos 12. Rogai-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional, quando falamos sobre culto racional, é uma escolha. Não é eu sinto que Deus quer isso. Não, eu escolho viver a liberdade que está em Deus.
Quando na palavra de Deus fala a respeito, cuidado com o jugo desigual, atenção a isso, ele está dando como uma forma de proteção, ele está dando como... E cabe a nós escolhermos. Ele fala a respeito, quando fala sobre o cuidado com o corpo, diz também que aqui a nossa mente ela é alimentada com o nosso corpo. Então, quando aquilo que você ingere, aquilo que você nutre como o que você lê, o que você assiste, o que você escuta, também isso nutre. Isso é nosso culto racional, porque aquilo que a gente faz modifica a nossa mente. Então, tudo que nós fazemos está em culto racional. Várias pessoas que, principalmente na questão materialista, diz que quem é cristão é dominado pela massa de manobra, todas essas questões. Mas isso cai por terra quando você observa sobre o culto racional. Por quê? O culto racional é quando nós nos colocamos responsáveis pelo autogoverno. Não é sobre o que o outro diz que nós temos que fazer, mas e sim do que a palavra nos diz. Então, isso tira a gente de grilhões de escravidões, né? Porque a gente tem vários ismos na vida, assim, não importa quantos ismos, ideologia, diversas coisas que vão querer dizer o que nós temos que fazer. Não é essas regras que nós escolhemos, mas e sim, através da palavra, nós escolhemos aquilo que vamos fazer, né? Então, é um culto racional, e quando isso é um alerta para nós mesmos, né? Porque o confiar é confiar em Deus. E quando algo que o outro diz que não faz parte, aí a gente pode estar em um culto irracional. Se a gente vai por essa manada, a gente pode estar em um culto irracional, onde a gente não reflete, e aí a gente se exime do livre-arbítrio. Né? Porque teve uma jovem que veio me procurar, aí ela falou assim: poxa, Renata, mas eu acho que isso deva ser certo, porque fulano de tal, que é youtuber cristão, disse que é bom fazer. Aí eu olhei e falei assim: tá, mas isso... E o livre-arbítrio de você? O seu livre-arbítrio é você ler, não é pelo que o outro te disse, mas é através do que o outro te diz, você examinar através da palavra e verificar aquilo que Deus ele ensina. Se você não vê o que Deus ensina ali, você está manipulando. E aí não é livre-arbítrio. Aí isso é apenas você defender aquilo que você quer já fazer. Então, é um crime premeditado. Aí eu brinquei e falei assim, é um crime premeditado, porque você só está querendo defender para agir de forma como você quer agir. Você sabe que é errado. Então, é uma ação premeditada. Pode ser que você... Aí eu brinquei com ela, falei assim, pode ser que isso não venha causar danos socialmente falando. Na sociedade, isso não é punido. Mas é uma forma de um crime premeditado. Você sabe que é ruim. Então, você não está no livre-arbítrio. Você está preso às suas vontades. Então, é isso. E vocês querem falar mais alguma coisa? Que a gente está chegando ao nosso final de encontro. Eu quero ler um versículo. Está em João 1, 12, né? Capítulo 1, verso 12.
Posso ler? Então, João 1:12. Diz assim: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, que está falando de Jesus, né? Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nascemos de Deus e a Bíblia ainda diz que a gente tem a mente de Cristo. Então tenhamos a mente de Cristo, buscamos ter a mente de Cristo. Amém? Obrigado. Obrigada. Laís, quer dizer alguma coisa? Não, esses versículos já é autoexplicativo. E para quem está online e não pôde estar nesse momento ao vivo e queira saber como faz para participar desse encontro que é quinzenalmente às 9 horas da manhã, e através, como base dessa leitura da Mente, Cérebro, Almas e Deuses, nosso Instagram, a gente tem um link que tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp. Você pode acessar e entrar lá e nós conversamos a respeito. Ali mandamos o link do Zoom para participar desse encontro. E é um encontro que principalmente para nós que participamos aqui, é um confronto para nós mesmos. Pelo menos deveria ser, né? É questão de ler isso e, no final das contas, um olhar para se parecer com Cristo, né? Onde o nosso propósito aqui é não sermos religiosos como aqueles que estavam ali no sábado e falar, poxa, mas no sábado não pode ter cura, né? Não é ser preso às leis, mas é acreditar na transformação da mente e a aplicação também da ciência. A ciência não aquela que é uma ciência que só escolhe aquilo que nós queremos, né? Então, como vemos hoje, diversas ciências, auto-intituladas ciência, que não aceita outras opiniões, né? Nós estamos aqui para construção. Então, diversas áreas de formação temos aqui de interesse. Temos psicologia, temos pessoas também que da área de finanças, mas todos eles têm a mente. Então, como é importante, porque às vezes a gente segmenta, fala assim, puxa, mas isso não é importante para a minha matéria, eu sou um arquiteto. Aí eu falo, é sim, porque somos seres humanos de corpo, mente e espírito, e como é importante o conhecimento disso, o autoconhecimento para a transformação nossa pessoal, mas através da nossa transformação pessoal, tudo aquilo que fazemos, nós somos uno, não somos segmentados da vida, onde é o que eu faço em casa, o que eu faço no trabalho, não, somos todos o completo. Então é um convite para você que queira fazer parte, pode entrar lá no nosso Instagram, entrar no nosso grupo WhatsApp para fazer parte desses encontros. Podem mandar mensagem. Eu e o Paulo estamos aqui para auxiliar vocês para esse ingresso. E lembrando, o encontro é gratuito, ele é quinzenal, e aqui não é um encontro onde nós vamos somente defender aquilo que queremos, mas principalmente trazer Cristo para a nossa vida. E diversas vezes pode ser que você fala, poxa, mas eu não acredito em Deus, eu posso fazer parte? Pode, né? Nós não vamos colocar ali uma marretinha para você acreditar, mas convidamos você, através desse diálogo, se abrir para conhecer, né? E fica esse convite. E estamos chegando ao fim. Quero agradecer a presença
da Laís, do Paulo, que esteve essa manhã, que se dedicou, está conosco aqui, e que possamos, como diversos textos que nós colocamos aqui no encontro de hoje, sobre a questão do livre-arbítrio, da escolha, que possamos fazer escolhas durante esse dia e esse período, essa semana, escolhas que nos levem para mais próximos de Cristo. Pode ser que hoje você está, você ou qualquer um que esteja aqui, está passando por desafios, principalmente nesse período de pandemia, né? Observamos muitas pessoas que estão com ansiedade, mas você não é aquilo. Você, a identidade, ela está naquilo que Deus ele te deu. Então temos o livre-arbítrio de acreditar isso, né? Nessa identidade que é Deus que nos dá. Isso pode ser seja apenas uma circunstância que estamos passando. Então, fica o convite para vocês participarem. E, Paulo, pode encerrar nosso encontro com uma oração? Amém. Obrigado, Renata. Obrigado, Laís. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua vontade em nossas vidas, porque tudo está debaixo do Teu controle, todo o universo, toda a ciência e tudo aquilo que descobriremos. Obrigado pelas descobertas de hoje. Obrigado pela leitura desse livro. Abençoa, Pai, aqueles que se dedicam na pesquisa científica, aqueles que estão sedentos de trazer as Tuas verdades e fazer a Tua vontade para que possamos ser mais parecidos contigo. Eu abençoo a cada um, Senhor Deus, que participou e participará desse encontro, no Teu nome. E agradeço, eu abençoo o nosso final de semana, que possamos continuar levando a Tua paz, a Tua vida e a Tua liberdade, em nome de Jesus. Amém. Amém.